Roteiro: a herança milionária do idoso. A chuva caía forte naquela tarde de terça-feira em São Paulo, transformando as ruas em rios caudalosos que carregavam folhas, lixo e os restos da vida urbana agitada. Gabriel, um jovem de 28 anos que trabalhava como entregador de aplicativo, pedalava sua bicicleta com dificuldade contra o vento e a água que insistiam em dificultar cada movimento. Suas roupas estavam encharcadas e o frio começava a penetrar até os ossos. Ele estava há quase 12 horas na rua, tentando completar as entregas necessárias para pagar o aluguel atrasado. A vida de Gabriel não havia sido fácil. Criado apenas pela mãe, após o pai abandonar a família quando ele tinha apenas 5 anos, ele aprendeu cedo o valor do trabalho duro e da persistência. Sua mãe, Dona Lúcia, trabalhara como empregada doméstica a vida toda para garantir que ele estudasse. Gabriel conseguira concluir o ensino médio, mas a faculdade de engenharia que começara teve que ser abandonada no terceiro semestre quando sua mãe adoeceu. Ela desenvolvera problema cardíaco sério que requeria cirurgia cara, e mesmo com o SUS, havia despesas que o sistema público não cobria. Gabriel deixou a universidade, pegou múltiplos empregos e pagou pelo tratamento. Sua mãe sobreviveu, mas os sonhos dele ficaram suspensos indefinidamente. Agora, 3 anos depois, ele ainda tentava reconstruir vida que a doença da mãe desestabilizara. O trabalho como entregador pagava mal, mas era flexível e não exigia diploma universitário que ele não tinha. Gabriel sonhava em retornar aos estudos, talvez fazer curso técnico ao menos, mas cada mês era batalha apenas para manter-se à tona financeiramente. Enquanto pedalava sob a chuva torrencial, Gabriel virou em rua residencial quieta, no bairro da Vila Mariana. Era atalho que ele conhecia bem, economizando preciosos minutos em suas rotas. Mas naquele dia, algo fez com que ele pisasse nos freios bruscamente, quase derrubando a bicicleta no asfalto molhado. Na calçada, parcialmente escondido sob marquise pequena, estava casal de idosos visivelmente em dificuldade. O homem aparentava ter mais de 80 anos, magro e curvado pelo peso dos anos. Ele vestia terno, que já fora elegante décadas atrás, mas agora estava surrado e manchado. Ao seu lado, uma mulher da mesma idade, com cabelos completamente brancos presos em coque frouxo, segurava o braço dele com as 2 mãos. Ambos tremiam visivelmente, encharcados pela chuva que a marquise estreita não conseguia bloquear adequadamente. Gabriel não hesitou. Ele deixou a bicicleta encostada no muro e correu até o casal. "Senhores, estão bem? Precisam de ajuda?" perguntou, tendo que gritar um pouco para ser ouvido sobre o barulho da tempestade. O homem idoso olhou para ele com olhos cansados, mas ainda brilhantes de inteligência. Havia dignidade em sua postura apesar da situação precária. "Nosso táxi nos deixou aqui há 1 hora", explicou o idoso com voz fraca, mas clara. "Era para minha sobrinha nos buscar, mas ela não atende o telefone. Não temos para onde ir até a chuva passar." A mulher ao seu lado tossia de forma preocupante, corpo sacudindo com cada espasmo. Era óbvio que ela precisava sair daquele tempo frio e úmido urgentemente. Gabriel olhou ao redor rapidamente. Eles estavam a cerca de 6 quadras de sua própria casa, um apartamento minúsculo de 1 quarto que ele alugava em prédio antigo. Não era muito, mas tinha teto, aquecedor e estava seco. Ele tomou decisão instantânea, movido por compaixão que sua mãe sempre lhe ensinara a ter pelos mais vulneráveis. "Venham comigo", Gabriel disse firmemente. "Moro aqui perto. Não é grande coisa, mas vocês podem se aquecer e esperar a chuva passar lá." O casal de idosos trocou olhares claramente hesitantes em aceitar a ajuda de estranho. Mas outra rajada de vento trouxe mais chuva gelada e a tosse da senhora piorou. Eles não tinham muita escolha. Gabriel ajudou a senhora a subir na garupa de sua bicicleta, enquanto o idoso caminhava ao lado, apoiado no guidão. Foi procissão lenta e desajeitada, mas após 15 minutos encharcados, chegaram ao prédio de Gabriel. O elevador estava quebrado há meses, então subiram os 4 andares pelas escadas, parando várias vezes para que o casal recuperasse o fôlego. O apartamento de Gabriel era exatamente o que ele dissera, pequeno e modesto. Uma sala que servia como sala de estar, sala de jantar e escritório improvisado, um quarto minúsculo, cozinha americana e banheiro, mas estava limpo e organizado.
cuidado. Gabriel mantinha as coisas arrumadas por hábito aprendido com a mãe. Na parede havia foto emoldurada dele e Dona Lúcia, além de certificados escolares que ele ganhara antes de ter que abandonar os estudos. Por favor, fiquem à vontade, Gabriel disse, pegando toalhas limpas do armário. Vou fazer chá quente para vocês. O casal sentou-se no sofá pequeno, ainda tremendo, mas claramente aliviados por estarem em lugar seco e aquecido. A senhora continuava tossindo, e Gabriel notou com preocupação que ela parecia ter febre. Enquanto esquentava a água para o chá, Gabriel puxou conversa. Meu nome é Gabriel. Desculpem a modéstia do lugar, não recebo muitas visitas. O homem idoso sorriu levemente. Eu sou o seu Osvaldo, e esta é minha esposa, Dona Adelaide. E por favor, não se desculpe. Sua gentileza vale mais que qualquer mansão. Há poucos jovens hoje em dia que parariam para ajudar dois velhos desconhecidos. Gabriel trouxe o chá, junto com algumas bolachas, o pouco que tinha em casa. Enquanto o casal bebia o líquido quente, cores gradualmente retornavam aos seus rostos pálidos. Adelaide parou de tremer tão violentamente, embora a tosse persistisse. Gabriel ofereceu seu próprio casaco seco para ela usar, enquanto suas roupas molhadas secavam. Durante as próximas 2 horas, enquanto a tempestade continuava lá fora, Gabriel e o casal conversaram. Osvaldo revelou que tinham estado em consulta médica no hospital público, parte de tratamento contínuo que Adelaide precisava para problema pulmonar crônico. A sobrinha que deveria buscá-los simplesmente não apareceu e eles não tinham dinheiro para outro táxi de volta para casa. Nossa sobrinha é nossa única parente viva, Osvaldo explicou com tristeza. Ela promete ajudar, mas sempre está ocupada demais. Diz que virá nos visitar, mas meses passam sem aparição. Somos apenas inconvenientes na vida dela. Havia dor em seus olhos que Gabriel reconheceu. A dor de abandono por aqueles que deveriam cuidar. Gabriel compartilhou sua própria história. Falou sobre a mãe, sobre abandonar a faculdade, sobre lutar diariamente para sobreviver na cidade cara e indiferente. Osvaldo e Adelaide ouviram com atenção genuína, fazendo perguntas e mostrando empatia real. Havia conexão se formando entre o jovem lutador e o casal esquecido. 3 pessoas que a vida testara duramente. Quando a chuva finalmente diminuiu para a garoa leve, já passava das 7 da noite. Gabriel insistiu em chamar táxi e pagar a corrida para levar Osvaldo e Adelaide para casa. Eles protestaram, dizendo que ele já fizera demais, mas Gabriel foi irredutível. Por favor, me permitam fazer isso, disse. Minha mãe me ensinou que ajudamos porque é certo, não porque esperamos algo em troca. Osvaldo pegou a mão de Gabriel com firmeza surpreendente para alguém de sua idade. Você é homem raro, Gabriel. Não esqueça isso quando o mundo tentar convencê-lo do contrário. Ele escreveu o endereço em papel com caligrafia trêmula, mas legível. Por favor, nos visite quando puder. Gostaria de retribuir sua bondade de alguma forma, mesmo que seja apenas com conversa e café. Gabriel ajudou o casal a entrar no táxi, certificando-se de que o motorista tinha o endereço correto. Antes de fechar a porta, Adelaide tocou seu rosto com mão fria, mas gentil. Deus te abençoe, filho, ela disse com lágrimas nos olhos. Você nos salvou hoje, de mais maneiras do que imagina. O táxi partiu na noite e Gabriel voltou para seu apartamento vazio, sentindo-se estranhamente pleno, apesar do cansaço. Nos dias seguintes, Gabriel não conseguiu parar de pensar no casal. Ele pegou o papel com o endereço várias vezes, considerando visitá-los, mas sempre hesitava. Tinha tanto trabalho a fazer, tantas entregas para completar. Além disso, talvez eles só tivessem sido educados quando ofereceram visita. Pessoas idosas e solitárias às vezes dizem essas coisas por cortesia, mas uma semana depois do incidente da chuva, Gabriel teve folga rara. Ele acordou com determinação de visitar Osvaldo e Adelaide. Comprou pequeno buquê de flores simples e caixa de bombons com parte do dinheiro que economizara. O endereço levou-o a bairro antigo e nobre da cidade, área onde casas grandes e antigas ainda resistiam ao avanço de prédios modernos. A casa de Osvaldo e Adelaide era sobrado velho, claramente de época, com jardim da frente crescido demais e pintura descascando. Uma vez deve ter sido propriedade impressionante, mas décadas de negligência eram visíveis. O portão de ferro enferrujado rangeu alto quando Gabriel o empurrou. Ele caminhou pelo caminho de pedras desalinhadas até a porta principal e tocou a campainha
campainha antiga. Adelaide atendeu a porta, seu rosto iluminando-se com surpresa genuína e alegria quando reconheceu Gabriel. Osvaldo! Ela chamou por cima do ombro. É o rapaz que nos ajudou. Gabriel está aqui. Ela o puxou para dentro com força surpreendente, insistindo que ele entrasse e ficasse para o almoço. Gabriel começou a protestar, mas ela não aceitaria a negativa. O interior da casa era ainda mais revelador que o exterior. Móveis antigos de madeira sólida, claramente valiosos uma vez, estavam cobertos por camadas de poeira. Cortinas pesadas bloqueavam a luz, dando ao lugar atmosfera sombria. Fotografias amareladas nas paredes mostravam Osvaldo e Adelaide em juventude, cercados por pessoas que Gabriel presumiu serem familiares falecidos. Osvaldo desceu as escadas lentamente, apoiando-se pesadamente no corrimão. Mas quando viu Gabriel, seu rosto enrugado se abriu em sorriso genuíno. Você veio? Estava começando a achar que não o veríamos novamente. Ele apertou a mão de Gabriel calorosamente, depois o abraçou como faria com o neto querido. Havia solidão tão profunda naquele abraço que Gabriel sentiu nó na garganta. Eles insistiram que Gabriel ficasse para almoço, e apesar de suas tentativas de declinar, ele acabou sentado à mesa de jantar grande, enquanto Adelaide, recusando sua oferta de ajuda, preparava comida na cozinha. Osvaldo serviu café e começaram a conversar como velhos amigos, apesar de praticamente serem estranhos. Esta casa pertence à minha família há 3 gerações, Osvaldo explicou, gesticulando ao redor. Meu avô a construiu nos anos 1920, quando este bairro era para a elite paulistana. Criei minha família aqui, assisti meus filhos crescerem nestas salas. Sua voz ficou distante e melancólica. Mas agora somos só eu e Adelaide. Nossos filhos faleceram, um em acidente de carro, outro de câncer. Restou apenas a sobrinha, filha de minha irmã, que também já se foi. Gabriel escutou enquanto Osvaldo compartilhava a história de vida. Ele fora empresário bem-sucedido, dono de fábrica de tecidos que prosperou durante boom industrial de São Paulo. Viajou o mundo, educou os filhos nas melhores escolas, construiu fortuna considerável, mas o tempo e o destino foram cruéis. A fábrica fechou nas crises econômicas dos anos 1980. Os filhos morreram jovens demais. Amigos de toda a vida partiram um por um. Agora temos esta casa grande demais e vazia demais, Osvaldo disse tristemente. Não conseguimos mais mantê-la adequadamente. Falta dinheiro para reformas e falta força física para a limpeza. Nossa sobrinha prometeu ajudar, mas ela só aparece quando quer alguma coisa. Principalmente quer que vendamos a casa e dividamos o dinheiro com ela. Adelaide voltou com um almoço simples, mas delicioso. Arroz, feijão, frango assado e salada. Eles comeram juntos, conversando sobre tudo e nada. Gabriel falou sobre suas esperanças de retornar aos estudos, sobre o sonho de se tornar engenheiro e ajudar a mãe a viver com mais conforto. O casal ouvia com interesse genuíno, fazendo perguntas e oferecendo encorajamento. Após o almoço, Osvaldo levou Gabriel em tour pela casa. Ele mostrou biblioteca cheia de livros raros, escritório onde gerira seu negócio, quartos onde filhos dormiram. Cada cômodo continha memórias, histórias de vida vivida plenamente antes que perda e solidão dominassem. Era a casa que precisava desesperadamente de família novamente, de vida e riso que tinham se evaporado. No sótão, Osvaldo parou diante de baú antigo de madeira. Sabe, Gabriel, ele disse pensativamente, tenho pensado muito desde aquele dia na chuva, sobre gentileza, sobre caráter, sobre o que realmente importa no final da vida. Você me lembrou que ainda há bondade no mundo, que há pessoas que ajudam sem esperar recompensa. Ele abriu o baú, revelando pilhas de documentos, fotografias e papéis legais cuidadosamente organizados. Quero te mostrar algo, Osvaldo disse, retirando pasta grossa. Mas primeiro, preciso que entenda que não estou fazendo isso por pena ou impulso. Estou fazendo porque vi algo em você naquele dia. Integridade que não pode ser fingida. Osvaldo abriu a pasta, revelando documentos financeiros, títulos de propriedade, extratos bancários. Gabriel olhou confuso, não entendendo por que estava sendo mostrado assuntos privados tão íntimos. Então, Osvaldo começou a explicar, e o que ele disse deixou Gabriel completamente estupefato. As pessoas veem esta casa decaindo e assumem que somos pobres, Osvaldo disse. Nossa sobrinha certamente pensa assim, mas a verdade é diferente. Sim, a fábrica fechou, mas eu investi sabiamente durante os bons anos. Tenho propriedades, ações e investimentos diversos. Adelaide e eu vivemos modestamente não
por necessidade, mas por escolha e por hábito. Ele mostrou a Gabriel documentos que comprovavam suas palavras. Havia títulos de múltiplas propriedades comerciais em São Paulo e outras cidades, ações de empresas bem estabelecidas, contas bancárias com saldos que faziam a cabeça de Gabriel girar. No total, o patrimônio líquido de Osvaldo estava na casa dos 25 milhões de reais. Por que Gabriel gaguejou, incapaz de formar pensamentos coerentes? Osvaldo sorriu tristemente. Por que vivo assim se tenho tanto? Porque dinheiro não preenche vazio da solidão, não traz de volta filhos mortos ou cria família onde não há. Eu mantive a riqueza por falta de motivo para gastá-la, não por apego a ela. Osvaldo fechou a pasta e olhou diretamente nos olhos de Gabriel. Minha sobrinha sabe que tenho algum dinheiro, mas não a extensão. Ela nos visita talvez 2 vezes por ano, sempre com pedidos. Quer que eu pague carro novo, vacações caras, reformas em sua casa. Quando recuso, ela fica meses sem falar conosco. Esse é o relacionamento que temos. Mas você, Osvaldo continuou, voz carregada de emoção. Você nos ajudou quando estávamos em nossa hora de necessidade, sem saber nada sobre nós, sem esperar recompensa ou reconhecimento. Você usou dinheiro que provavelmente precisava para pagar táxi para estranhos velhos. Isso diz tudo sobre seu caráter. Gabriel balançou a cabeça, ainda processando a revelação. Senhor Osvaldo, eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Vocês não me devem nada. Por favor, não pensem que vim aqui esperando. Osvaldo levantou a mão, interrompendo gentilmente. Eu sei que não veio esperando nada. É exatamente por isso que Adelaide e eu tomamos decisão. Nós não temos filhos vivos, não temos netos. Nossa sobrinha só se importa com a herança que receberá quando morrermos. Mas você nos tratou com dignidade e respeito quando mais precisávamos. Mostrou mais amor familiar em uma tarde do que ela mostrou em anos. Osvaldo puxou outro documento da pasta. Este claramente preparado recentemente por advogado. Este é meu testamento revisado, ele explicou. Acabei de finalizá-lo na semana passada com meu advogado. Nele, deixo 50% do meu patrimônio para Adelaide, garantindo que ela viva confortavelmente após minha morte. 20% vai para caridades que escolhemos cuidadosamente. E os 30% restantes. Osvaldo fez pausa significativa. Aproximadamente 7 milhões e meio de reais. Serão seus, Gabriel, junto com esta casa, para que você tenha lar estável e segurança que nunca teve. Estou te fazendo meu herdeiro principal porque você merece, porque você representa tipo de pessoa que este mundo precisa de mais. Gabriel ficou completamente sem palavras. Seu cérebro recusava-se a processar o que estava ouvindo. 7 milhões e meio de reais. Uma casa. Tudo para ele. Estranho que simplesmente ofereceu abrigo durante tempestade. Era impossível, surreal, absurdo demais para ser verdade. Não, não, não! Gabriel finalmente conseguiu dizer, levantando-se abruptamente da cadeira. Senhor Osvaldo, isso é loucura! Eu não posso aceitar isso! Vocês mal me conhecem. Eu só ajudei porque era a coisa certa a fazer. Vocês têm família, têm sobrinha. Suas palavras saíam atropeladas, pânico e descrença misturados. Osvaldo permaneceu calmo, claramente esperando essa reação. Gabriel, sente-se, por favor. Ele esperou até que o jovem obedecesse, ainda tremendo com choque. Você tem razão. Mal te conhecemos, mas às vezes você conhece essência de pessoa em momento único. A ação sob pressão revela verdadeiro caráter melhor que anos de interação superficial. Adelaide e eu conversamos extensamente sobre isso, Osvaldo continuou. Não foi decisão precipitada ou emocional. Minha sobrinha receberá herança decente, suficiente para viver bem, mas ela não merece tudo. Não quando tratou 2 velhos como obstáculos inconvenientes. Você merece esta chance, Gabriel. Não como caridade, mas como reconhecimento de quem você é. Adelaide, que subira as escadas silenciosamente, juntou-se a eles no sótão. Ela sentou-se ao lado de Gabriel e segurou sua mão. Querido filho, por favor, não recuse. Você nos deu algo precioso naquele dia.
dignidade, bondade, esperança de que bondade ainda existe. Deixe-nos retribuir não como pagamento, mas como presente de dois velhos que viram bondade real. Gabriel tinha lágrimas escorrendo por seu rosto agora. Pensamentos giravam em sua cabeça. Com esse dinheiro poderia pagar todas as dívidas, colocar a mãe em casa melhor, com cuidados médicos adequados, voltar à universidade, completar engenharia, talvez até pós-graduação. Ajudar outras pessoas como ele fora ajudado. Possibilidades eram avassaladoras. Mas junto com esperança veio medo. E se sua sobrinha contestar o testamento? Gabriel perguntou. Ela pode alegar que vocês foram manipulados, que eu aproveitei de idosos vulneráveis. Isso poderia se tornar batalha legal horrível. Osvaldo acenou com a mão, descartando a preocupação. Meu advogado já preparou tudo meticulosamente, ele explicou. Passei por avaliação psicológica completa, provando que estou em perfeito uso de minhas faculdades mentais. Tenho documentação de anos mostrando o comportamento negligente de minha sobrinha. Testemunhas que confirmam minha capacidade de tomar decisões. O testamento é a prova de contestações. Além disso, Adelaide adicionou com leve sorriso. Incluímos cláusula especificando que qualquer herdeiro que contestar o testamento automaticamente perde sua parte, que será revertida para a caridade. Nossa sobrinha é gananciosa, mas não é estúpida. Ela aceitará seus 20% em vez de arriscar perder tudo. Osvaldo pegou a mão de Gabriel com a que estava livre. Você não precisa decidir agora. Leve tempo para processar. Mas saiba que esta oferta é genuína e vem de lugar de gratidão e respeito profundo. Você nos mostrou humanidade quando mais precisávamos. Agora queremos te dar futuro que você merece. Gabriel passou as próximas horas naquela casa velha e cheia de histórias, conversando com Osvaldo e Adelaide. Eles compartilharam mais sobre suas vidas, seus arrependimentos, suas alegrias. Gabriel abriu-se sobre seus próprios medos e sonhos. Vínculo que começara em tarde chuvosa, aprofundou-se em algo genuinamente familiar. Quando Gabriel finalmente saiu ao entardecer, sua mente ainda girava. Ele prometeu retornar na semana seguinte, que começaria a visitá-los regularmente. Osvaldo e Adelaide o abraçaram na porta como fariam com o filho querido. Pense sobre o que conversamos, Osvaldo disse. Mas mais importante, continue sendo quem você é. Essa é verdadeira riqueza. Na semana seguinte, Gabriel voltou à casa. E na semana depois dessa, e na seguinte, ele começou a ajudá-los com pequenas tarefas, consertar torneira que gotejava, limpar calhas entupidas, organizar documentos, mas principalmente, ele ofereceu companhia. Eles jantavam juntos, assistiam filmes antigos, jogavam xadrez. Gabriel trouxe Dona Lúcia para conhecê-los e as duas mulheres idosas se tornaram amigas instantâneas. Meses passaram. Gabriel dividiu seu tempo entre trabalho como entregador e cuidar de Osvaldo e Adelaide. A casa começou a ganhar vida novamente. Gabriel usou parte de suas modestas economias para contratar jardineiro que cortou o jardim crescido demais. Pintores refrescaram as paredes exteriores. Luz voltou a entrar pelas janelas quando cortinas pesadas foram trocadas por transparentes. A sobrinha Patrícia apareceu em uma dessas visitas. Ela tinha 40 e poucos anos, vestindo roupas de marca e exalando perfume caro. Seu rosto endureceu quando viu Gabriel ajudando Osvaldo a descer as escadas. "Quem é esse?"
Ela perguntou sem rodeios, olhando Gabriel de cima a baixo com desdém mal disfarçado. Este é Gabriel, Adelaide explicou calmamente. Um amigo querido que tem nos ajudado muito. Ele tem sido mais família para nós nos últimos meses do que tivemos em anos. A implicação não passou despercebida por Patrícia. Sua expressão ficou ainda mais dura, ciúme e suspeita claros em seus olhos. Tio Osvaldo, posso falar com você em particular? Patrícia pediu, puxando-o para o lado. Gabriel podia ouvi-los discutindo do cômodo ao lado, a voz dela subindo em tom acusatório. Ele está claramente aproveitando de vocês. Não vê? Ele quer seu dinheiro. Esses oportunistas sempre procuram idosos vulneráveis. A resposta de Osvaldo foi firme e clara. Patrícia, Gabriel tem sido mais presente em nossas vidas em 3 meses do que você em 3 anos. Ele nunca pediu nada, nunca insinuou querer nada. Ele simplesmente cuida de nós porque se importa. Talvez isso seja conceito estranho para você. Patrícia saiu furiosa, batendo a porta atrás de si. Mas antes de partir, ela olhou para Gabriel com ódio puro. Você vai se arrepender disso, ela cuspiu. Vou provar que é golpista, e você não verá um centavo dessa família. Gabriel não respondeu, apenas observou ela ir embora, sentindo o peso de conflito futuro se formando. Osvaldo suspirou pesadamente após a partida de Patrícia. Desculpe que teve que testemunhar isso. Ela sempre foi assim, mesmo quando criança. Tudo é sobre o que pode ganhar, nunca sobre relacionamentos reais ou amor genuíno. É triste, mas eu não vou deixar que ela dite como vivo os anos que me restam. Gabriel começou a ter dúvidas. Talvez realmente fosse melhor recusar a herança, evitar todo esse conflito e dor. Ele não queria ser causa de divisão familiar, não importa quão disfuncional essa família fosse. Mas quando expressou essas preocupações, Osvaldo foi inflexível. Gabriel, entenda uma coisa, Osvaldo disse seriamente. Patrícia tem ressentimento não por você, mas porque sua presença expõe a falta dela. Você fez em meses o que ela não fez em anos, demonstrou carinho genuíno. Isso a faz confrontar próprio fracasso como família, e é mais fácil culpar você que aceitar responsabilidade. Além disso, Adelaide adicionou, este não é sobre punir Patrícia ou recompensar você. É sobre garantir que nosso legado vá para alguém que o usará bem, que continuará valores que sempre mantivemos. Você representa tudo que tentamos ensinar nossos próprios filhos: trabalho duro, compaixão, integridade. Queremos investir nisso. Mas alguns meses passaram. Gabriel estava agora profundamente integrado nas vidas de Osvaldo e Adelaide. Ele os levava a consultas médicas, fazia compras para eles, passava tardes inteiras apenas conversando. Dona Lúcia também visitava regularmente, e os 4 formaram família improvável, mas genuína. Foi durante uma dessas visitas que Osvaldo teve ataque cardíaco súbito. Gabriel ligou imediatamente para a ambulância, enquanto Adelaide, treinada em primeiros socorros de décadas atrás, tentava estabilizá-lo. A corrida para o hospital foi aterrorizante. Gabriel seguiu a ambulância em táxi, orando silenciosamente para que o homem que se tornara figura paterna sobrevivesse. Osvaldo passou 3 dias na UTI. Gabriel praticamente viveu no hospital, apoiando Adelaide, que estava devastada com possibilidade de perder companheiro de 60 anos. Patrícia apareceu brevemente.
Ficou por 1 hora e depois foi embora alegando compromissos urgentes de trabalho. Seu desinteresse mesmo diante de crise médica grave disse tudo. Osvaldo eventualmente estabilizou e foi movido para quarto regular. Quando Gabriel pôde finalmente visitá-lo, o homem idoso segurou sua mão com força fraca, mas determinada. "Você vê agora por que tomamos a decisão que tomamos?" Ele sussurrou. "Você esteve aqui a cada momento. Patrícia mal pôde dedicar 1 hora.